Ela travou todinha na minha frente. Não estou conseguindo mais nem mexer em nada na tela, mas eu vou começar aqui me apresentando até alguma coisa acontecer aqui. Então, boa noite. Algumas pessoas, o Francisco eu já conheço, o Francisco Salles, né? Eu acho que já vi ele nas outras turmas. E eu acho que Theo, Cleiva, Cleina, os demais eu não lembro bem, que eu já encontrei em outras salas. Mas o meu nome é Jusceli, né? Eu sou casada há 20 anos, tenho 3 filhos, tenho um elemento surpresa, que foi o Davi. O meu Davi foi um elemento surpresa, né? Porque ele tem 1 ano e 6 meses, eu tenho um filho que vai fazer 18 anos agora em outubro, e a minha filha faz 17 anos, 16 anos agora em setembro. E aí veio o Davi, que é o meu elemento surpresa, e o Davi veio bem como um presente de Deus para nós, a gente entendeu assim, porque, segundo os médicos, não tinha nenhuma possibilidade de engravidar novamente. E diante de um diagnóstico médico assim, não havia nenhum, nenhum, nenhuma forma, né, para me engravidar. Mas eu estava liderando uma escola de adoração aqui no Acre quando eu fiz um teste na pura curiosidade, né? Assim, só para. Porque minha filha me pressionava muito se eu conseguiria dar um irmãozinho ou não, né? Então, qualquer atraso do ciclo tinha que fazer teste de farmácia. Então, eu fiz o teste de farmácia e naquele dia estava lá positivo e o Davi chegou nas nossas vidas. Assim, tem sido desafiador, claro, né? Porque a gente tinha uma rotina bem corrida e todos os dois outros já bem grandes, adolescentes, né? E a rotina de casa já tinha mudado bastante. Porém, tem sido uma surpresa boa, agradável, temos deleitado, tem sido extremamente curioso, porque o Davi é extremamente diferente de todos os outros filhos, comum, né? É normal, cada um com a sua personalidade. E tem sido muito bom para nossa casa, para nossa família. E esse ano eu fui no Rio, né? Passei 5 meses lá no Agil com Sion, consegui ver a Karine fisicamente, pessoalmente, né? Foi muito bom encontrar a Karine. Meu coração se encheu de uma gratidão muito grande de encontrar a Karine, se encheu de um amor muito especial, e também pela Ana, porque a gente se vê assim, né? Elas me ajudam nas escolas quando eu estou aqui, e eu, quando posso, contribuir também de alguma forma. Então, reencontrar pessoalmente foi muito bom, foi uma sensação misteriosa e intrigante, foi um monte de sentimento ao mesmo tempo, mas foi muito bom reencontrar a Karina, a Ana, nesse ano, vê-las pessoalmente, né? E tem sido um ano bem desafiador para mim, de mudança de ciclo, aumento de ciclos. Algumas coisas você já enxerga e entende, outras nem tanto. Então, é um pouco desconfortável, mas também é necessário, porque exige você da relação confiança. Então, tem sido assim um tempo de da relação com Deus, do tempo de escuta ele, da voz dele, confiar, né? Eu digo sempre a ele que ele é digno de toda a minha confiança, então eu não me assusto muito, só mesmo às vezes a ansiedade de saber alguma coisa, mas está tudo bem, a gente está caminhando, né? Estou liderando a casa de oração ainda no Acre, o Theo e a Cleisa, né? Eles participam aqui comigo. A casa de oração tem sido também um filho, um elemento surpresa na minha vida, porque nem tudo se sabe, né? Então, eu não sei o que é tudo ainda, né? Eu não sei como que é esse filho, mas eu estou nutrindo, caminhando, cultivando, me esforçando, crendo, obedecendo e perseverando em tudo que Deus vai mandando fazer. Então, é um passo de cada vez, como quem cuida de um filho mesmo, né? Um passo de cada vez, alimentando, nutrindo e obedecendo. Então, tem sido um tempo bom aqui no Acre. E eu tenho começado essa missão de Deus na nossa família pelo norte, né? Então, a gente já está aqui há algum tempo, uns 3 a 4 anos,
E aí eu sempre vou no Rio, lá na Joconción, porque eu sou missionária e estou ligada àquela base. Então, eu sempre retorno à base para calibrar o coração, para prestação de conta, para ter um tempo com o Rob, com a Adriana, e assim a gente vai caminhando. Eu quero agradecer a Deus, assim, pelo convite mais uma vez, né, de estar com vocês. Também é um desafio, né, para a minha aula online, né, você está vendo aí, né, apanhando aqui do PowerPoint. Bem desafiador mesmo, né. Eu não sou muito de tecnologia, eu sou, quando eu vou pregar, normalmente eu levo o meu caderno eu escrevo muito, né, e escrevo, assim, eu tenho muitos cadernos, meu marido diz que eu sou viciada em caderno, então eu tenho muitos cadernos. Então, hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre cultivando intimidade, né, então esse processo de cultivo, a gente sabe que ele é custoso, você precisa fazer investimentos, e o investimento também para um futuro vindouro, então você investe em um solo, você prepara algo, você talvez algumas vezes investe tudo que tem, né, esperando por algo futuro, vindouro, que estamos aguardando, então é um investimento para o futuro, né, se você olhar de uma forma mesmo agrícola, você vai ver que o investimento de um agricultor, ele é muito baseado na fé, né? Então, prepara o solo, prepara a terra, investe na terra, coloca a semente e aguarda. Então, cultivar essa vida, essa intimidade, primeiro e acima de tudo, veio de cima para baixo. Todo investimento dessa relação foi feita de Deus para com o homem, né? Deus investindo, Deus fazendo esse investimento, Deus buscando essa relação. Quando se pensa em cultivar a intimidade com Deus, primordial pensar que só é possível por causa do Deus que veio, do Deus que se manifestou, do Deus que buscou essa relação, do Deus que tornou possível isso, do Deus que abriu um caminho, que abriu uma porta, que ofertou, que semeou para que essa relação fosse possível, né? Então, hoje eu quero compartilhar e caminhar com você um pouquinho sobre isso. Eu vi que não tem, que tem, que tem aqui, eu acho que 16 pessoas, mais ou menos. Se você puder falar rapidinho o seu nome e de que cidade você está falando, se todos são do Rio. Eu sei que tem uns aqui, os acrianos aí no meio, né? Mas fale um pouquinho seu nome e a gente vai caminhando sobre o que a gente vai falar hoje, tá bom? Seu nome e a cidade, e acho que só isso. Para eu conhecer você, não parecer, né? Quem começa a se apresentar aí, gente? Eu vou começar. Oi, pessoal, boa noite. Gil, deixa eu começar, que meu celular está quase descarregando. Como eu te falei, eu estaria no trânsito, né? Sou Marcela Lira, sou aqui de Rio Branco, Acre. Apaixonada por essa pastora aí, além de pastora amiga e irmã. Muito bom participar desse momento aí com vocês. Apesar que eu não sei se eu vou conseguir participar 100%, até chegar em casa, o celular descarregar completo em casa. Obrigada, amiga. Eu sei da sua correria. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Maiara, para quem não me conhece. Sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Sou casada há 17 anos e tenho 2 filhos, para a glória de Deus. Marcos Sullivan, agora Uberlândia. Prazer, Mar. Eu sou a Ana e falo aqui de Niterói, pertinho aí da Karine e da Ana. Ano passado eu já estive aí com você, assistindo a aula, e foi uma benção. E tenho certeza que hoje vai ser de novo também. Amém. Glória a Deus.
Sou a Cleiva, de Rio Branco, Acre. Eu não te conheço. Pouco. Sim, amiga de 25 anos já. Velhíssima. Alguém mais? Vai abrindo a câmera, gente, pra me ver vocês. Ó, o Theo. Gente, Eu, conheço. Mário da Cleiva, tô aqui. Hora no meu vizinho, hora no dela. A gente tá junto. Hum, Francisco ali. Alguém mais? Oi, eu sou a Débora. Eu sirvo na missão com a Ana e a Karina, já tem um tempo. Já é a terceira vez que eu tenho o privilégio de te ouvir nessa aula. E mais uma vez, seja bem-vinda no nosso meio. Oi, Débora. Olha aí, você tem um rostinho que eu não lembrava das outras vezes. Eu tinha o cabelo rosa. Ah, tá. Então foi isso. Prazer, Débora. Obrigada. Nada. Brana, Manhara. Oi? Oi, eu sou a Ana. Prazer para todo mundo. Sou de Niterói, Rio de Janeiro e das nações. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória. Liberando, irmã. Tem mais? Karina, paulista carioca. Uma paulista que virou carioca. Estamos aí, Niterói. Você é paulista, Karina? Viu? Sou. Tem um paulista aqui no Acre catando a noiva para levar para lá. Ontem teve um noivado aqui na casa de oração de um paulista com a acriana. É mesmo? Veio conhecer o Acre e já está levando a noiva. Olha. Determinado. Tem mais? Alguém mais? Podemos, então? Vamos lá, então? Então, eu vou começar aqui com vocês pensando nesse primeiro momento, voltando para Gênesis, né? Então, eu gosto de começar por Gênesis, tudo que eu vou pensar sobre Deus, principalmente quando se pensa em relacionamento, em cultivar um relacionamento, eu penso que é necessário a gente voltar para Gênesis, para pensar no caráter do Deus que nos convida para essa relação, né? Esse Deus que cria, esse Deus que possibilita, esse Deus que fez todas as coisas. Esse Deus que fez todas as coisas é relacional e nos envolveu em uma relação eterna de amor. Então, eu acho legal a gente voltar para esse lugar onde a gente percebe Deus formando esse homem para a relação, esse Deus que veio, né? Então, nada seria possível se o caráter desse Deus fosse diferente disso. Ele não é igual aos outros deuses, ele é o Deus que está e que busca estar. Ele é o Deus que deseja o seu povo. Ele é um Deus que deseja estar no meio do seu povo. Ele é um Deus que deseja a relação. Ele é um Deus que é extremamente parceiro. Eu acho isso incrível no caráter de Deus, né? Podendo ele fazer todas as coisas, ele chama o homem para uma relação de amor, de parceria e de amizade. Então, podendo ele mudar todas as coisas, ele vai dando espaços, e não só isso, ele vai se vulnerabilizando, não sei se essa seria a palavra certa, mas se tornando vulnerável para que esse homem entre nessa relação. Então, o investimento dessa
desse cultivo, dessa intimidade, dessa comunhão, dessa parceria, dessa amizade, primeiro é sobre o Deus que veio, o Deus que criou, o Deus que cria um jardim, o Deus que coloca o homem nesse jardim, o Deus que forma esse homem, o Deus que compartilha com esse homem a sua natureza, o seu caráter, o Deus que formando o homem, colocando o homem dentro de uma estrutura que não faltava nada, esse Deus que capacita esse homem, estrutura esse homem, equipa esse homem para uma relação. Então, pensar em cultivo é pensar que o Deus é, acima de tudo, o primeiro que dá os passos para que nós pudéssemos nos relacionar com ele, cultivar essa relação com ele. Todos os meios para cultivar essa relação vêm de Deus. Todos os recursos para cultivar essa relação vêm de Deus. Então, tudo que há de possível para que eu me relacione com Deus vem do próprio Deus. A capacidade de me relacionar vem de Deus. A capacidade de amar o Deus que me ama vem de Deus. A capacidade de reconhecê-lo vem de Deus. Qualquer coisa que eu possa imaginar vem de Deus. Então, quando Deus ele começa essa relação lá em Gênesis, lá no jardim, de se dar a conhecer, porque o cultivo, né, e a intimidade, pensando nesse Deus relacional, é pensar que foi um Deus que se deu a conhecer desde o princípio, que ele tem maior interesse de se dar a revelar. Então, às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo assim, eu não ouço Deus, mas eu não escuto Deus. Eu vejo as pessoas dizendo, mas eu ouço a voz de Deus. Como que ouve a voz de Deus? Mas Deus fala com alguns? Não, Deus fala com todos. Qual é o meio pelo qual você consegue reconhecer a voz de Deus? Então, assim, de certo que ele fala. Como que ele fala com você? Então, quando você vai cultivando intimidade, quando você vai cultivando relação, quando você vai conhecendo, você vai vendo, existe uma forma pela qual Deus me acessa, né? Ou existe meios, você entende, é Deus que está falando comigo, por meio disso. É Deus que está se movendo por meio disso. Então, a relação vai permitindo isso. E uma das coisas que eu não consegui, porque a tela que travou, eu não consigo fazer mais nada, mas estou esperando meu esposo chegar para me socorrer. Aí eu vou compartilhar o slide. Então, assim, uma das coisas que me veio muito orando pela turma e pensando na turma, né? Eu falando, Deus, como que eu posso continuar contribuindo ou construindo com aquilo que o Senhor está construindo com essa turma, fazendo com essa turma? Qual é o caminho pelo qual o Senhor está seguindo com eles, né? Então, uma das coisas que me veio muito foi assim, a palavra aliança. Me veio muito essa palavra aliança, né? E eu quero começar pensando nisso, né? Que a nossa relação com Deus, ela começa por causa do Deus que é pactual, ele é amor, e os termos da relação com Deus é por meio de uma aliança. É assim que Deus se relaciona, amando e se aliançando. Porque ele ama, ele fez alianças. Porque ele é amor, os termos do nosso relacionamento com Deus é amor. Nele, primeiro, a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, e nos amando primeiro, ele fez alianças, né? A gente vê em Gênesis 15 a aliança dele com Abraão. E o caráter de Deus, quem ele é amor, e ele sendo amor, ele fez aliança com Abraão, independente de Abraão. Então, quando Gênesis 3, vamos ver aqui Gênesis 15, quando ele começa essa conversa com Abraão sobre a aliança, Abraão não vê, parece, sentido nenhum, ele fica meio perdido, né? Quando Deus nos chama para relações mais profundas, nós não entendemos muito bem como que isso vai acontecer. Mas os termos são de Deus para o relacionamento. Para iniciar essa relação com ele, para nós adentrarmos essa realidade de Deus, nós precisamos conhecer do caráter de Deus.
Nós precisamos entender que ele se move por meio de alianças. E essas alianças, elas são determinantes, né, para aquilo que ele é e para aquilo que ele está fazendo também. Então, Abraão entrou nessa história, né? Gênesis 15 diz, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor, Jeová, que me há de dar, pois ando sem filhos e mordomo na minha casa é o Damasceno de Eliezer. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, mas eu quero ler mesmo, o 17, né? E sucedeu que, eu estava lendo todo, mas acabei não. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, 17, versículo 17. E eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades, naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado a essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu e o Gatimunoeu, e o Eteu, os Fariseus, os Refaíns, os Amorreus, os Cananeus, os Gigazeus e Jebuseus. Deus vai fazendo uma aliança com Abraão, um pacto com Abraão, independente dele. E isso também, a promessa, o cumprimento também era independente dele. A aliança era independente dele, né? Então, pensar no Deus pactual, no Deus de alianças desde o início, ele vai fazendo alianças com Abraão, ele faz aliança no Sinai, aliança com Moisés, ele vai chamando homens para participar daquilo que ele está fazendo. E esses homens, em resposta a Deus, entram nessas alianças sem ter o que oferecer. Abraão tinha o que para oferecer nessa aliança? O que você tem para oferecer nessa aliança? O que a Caine tinha para oferecer quando Deus convidou ela para essa relação? O que nós temos para oferecer nessa relação? O que você tem para oferecer nessa relação? O que Abraão tinha para uma promessa, para um pacto tão grandioso? Ele tinha as dúvidas, ele tinha inseguranças, ele tinha incerteza, ele sabia de uma coisa, eu não tenho nada a não ser um servo. Eliezer ali, né? Não cabia dentro daquilo que Deus estava falando para ele. Então, quando nós iniciamos essa relação com Deus, uma coisa nós sabemos, é tudo muito, na nossa mente, é tudo muito confuso. Porque o Deus que nos busca, o Deus que nos convoca para essa relação, o Deus que vai investindo nessa relação, nos constrange em amor, nos constrange profundamente. Então, lá em Jocuncion, eu tive uma experiência interessante. A gente estava alguns dias de jejum, e nesses dias de jejum, eu tinha orado assim, foi muito engraçado, a gente estar na sala de oração, eu falei, Deus, podia acontecer igual era antigamente, né? O senhor vinha tomar um café, você tomava café com Abraão, aquelas visitações assim, incríveis para tomar um café, aquelas conversas bem assim, bem pessoais, né? Poxa vida, podia acontecer isso. E aí eu achei engraçado, porque eu mesmo pensei assim, é capaz de eu achar um mendigo, sei lá, né? Uma pessoa assim, de rua, algum dependente químico, alguma coisa, eu pensei assim, eu vou achar alguém muito vulnerável, e aí eu vou me espantar, enfim, né? Até na minha cabeça eu fiquei pensando, o que eu posso encontrar depois dessa minha oração? E aí, eu fui para casa, saí da base, fui para casa, e quando eu cheguei em casa, tinha um senhor barbado, de chinelo, com uma roupa assim, bem simples, normal, né? E como lá é região serrana, já era tarde, não é comum pessoas na rua lá. Então, quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, amor, abre a garagem, entra, porque
Não sei, vai que alguém que tá bêbado, não sei. Aí ele abriu a garagem e já foi guardando o carro. Quando ele guardou o carro, eu entrei, fui para dentro de casa, fechei a porta, fiquei com medo, né? E já falei para o amor, fecha a porta, fecha o portão e tudo, e a gente entrou. E ele ficou gritando lá na frente, chamando, é como se ele estivesse chamando um vizinho. Mas eu não sei o nome do vizinho, não entendia bem. E eu olhava pela janela e eu percebia que aquele senhor não saía de frente da nossa casa, não saía, não saía. E eu peguei e eu falei assim para o amor, eu acredito que hoje eu orei que eu queria ter uma experiência nova com Deus, eu queria ver Deus, eu queria tomar um café com ele. E eu até brinquei, amor, achava que eu ia encontrar alguém vulnerável e tudo. E tem esse senhor aqui na frente de casa, e eu poderia me aproximar, porque se eu me aproximar, se não for nada teofânico, nada de Deus, nada... Eu vou saber também, é só um senhor louco, sei lá, perdido, querendo ir para casa, está sem dinheiro de ônibus, de repente está querendo jantar. E aí eu pensei, vou convidar ele para minha mesa, aí ele come, e eu vou passar esse medo. Mas eu me enchi de muito medo, de muito medo. E fui para o quarto e deitei, aí fiquei, meu Deus, eu vou sair na janela novamente, se esse senhor estiver lá, eu vou lá me aproximar dele. O meu filho ouviu assim a conversa e falou assim, mãe, se você quiser se aproximar, eu vou com você. Eu disse, eu quero. Aí meu esposo falou, vai, filho, com a sua mãe lá. E aí eu abri o portão, fui na rua e vi que o senhor já tinha se afastado um pouco, sentado numa parada de ônibus. Como ele estava assim, né, parecia um senhor precisando de dinheiro, de comida, alguma coisa. E a primeira coisa, quando eu me aproximei dele, eu falei assim, você quer dinheiro para ir para casa? Ele falou, não. Eu falei assim, você quer jantar? Ele disse, não. Primeira coisa que eu entendi foi, parecia que eu tinha algo para oferecer para aquele senhor, sabe? Mas nada que eu ofereci, ele queria. Ele não queria o dinheiro para ir para casa e ele também não queria comida. E aí ele só olhou para mim e falou assim, que horas tem? Eu falei assim, deve ser umas 10, não sei. Ele falou assim, e aí eu falei, já é tarde? Ele falou assim, não, ainda dá tempo. De repente eu percebi que eu estava tendo uma conversa diferente já com aquele senhor. Quando eu me aproximei dele, eu senti muita paz, todo o medo foi embora, todo o medo. E meu filho ficou assim com os olhos enchendo de lágrimas todo o tempo. Resumindo, né, fez uma experiência teofânica, enfim, foi algo muito especial aquela noite. Eu quero dizer que às vezes nós nos aproximamos de Deus achando que nós podemos oferecer alguma coisa a Ele. Então, aquele senhor que tinha parecia que ele estava assim. Então, o primeiro momento, quando Abraão pergunta para Deus, como que vai ser isso, né? Como que vai ser? Porque eu não tenho filho. Então, quando nós iniciamos essa relação com Deus, ela é possível por causa da vulnerabilidade do próprio Deus que se deu, do Deus que veio, do Deus que se aproxima, do rei humilde, do Deus humilde que se aproxima de nós, mesmo sabendo que nós não temos nada para oferecer. Mas ele vai, por meio dele mesmo, por meio de quem ele é, por meio daquilo que ele é, nós vamos caminhar nessa relação com ele. Abraão começa numa relação com Deus desconhecido. Então, ele se torna amigo de Deus. Abraão começa nessa caminhada, nessa aliança, se tornar amigo. Moisés começa a se tornar tão amigo de Deus nessa jornada de escolha de Deus, porque Deus escolheu você para essa relação. Deus incluiu você nessa relação, eu e você. Porque ele é amor, ele se aliançou, e ele fez pactos, ele fez promessas, e todas elas se cumprirão. Então, nós vemos no caráter de Deus, que ele vai fazendo aliança até que toda a sua história, todo o seu plano se cumpra. Então, quando ele leva Moisés para essa experiência também, de encontros e mais encontros, Moisés começa a se encontrar com Deus várias vezes. Moisés começa a se aproximar de Deus, a cada convite de Deus, né? A primeira experiência de Moisés, que ele vê a sarça ardente lá, o fogo, tira a sandália dos seus pés. Ele vai se aproximando em encontros, e as medidas desses encontros vão transformando Moisés, ao ponto que o coração de Moisés vai
as outras coisas vão perdendo valor, porque toda a jornada que ele faz com o povo, todas as promessas de Deus, né? Ele vai vendo o povo saindo do Egito, ele vai vendo que o povo foi liberado, ele vai caminhando com o povo, mas a real mesmo é que Moisés está fascinado pela presença de Deus. Moisés está fascinado pela beleza de Deus. Moisés está fascinado pelo Deus que está caminhando com ele no deserto. Moisés está fascinado com Deus, não é com o maná que descia, não era com as sandálias, não era com todos os sinais, com todos. Por que eu digo isso? Porque em Êxodo 33, quando Deus vai enviá-los, e até diz que vai enviá-los e vai colocar anjos na sua frente, Moisés diz que não vai se a presença de Deus não for. Então, mostra que a jornada dessa relação que Deus vai nos convidando, que Deus vai nos envolvendo, vai nos tornando fascinados, na real, por quem Ele é e pela sua presença. Moisés está caminhando, Abraão caminhou e se tornou amigo. Abraão caminhou e se tornou um amigo, intercessor, um parceiro. Abraão caminhou e foi ouvindo os segredos de Deus. Moisés caminhou e foi ficando fascinado pela presença de Deus. Moisés foi na relação, né? Se perseverando nessa relação, subindo ao monte, passando dias lá, 40 dias, jejuando diante da presença de Deus, servindo o povo, ministrando o coração de Deus, ouvindo as orientações de Deus, as instruções de Deus. O resultado disso é fascinação. É muito mais por Deus do que pelas coisas que ele vai. Quando a relação ela é verdadeira, quando a relação você vai ter uma relação com Deus assim verdadeira, e suas afeições vão sendo tocadas, o que acontece a partir disso é inferior. O que é importante mesmo é Ele. Então, a Ana ou qualquer um de nós que estamos aí já caminhando um pouco, a Ana poderia viver sem qualquer coisa, mas por causa da jornada de relacionamento com Deus, ela não conseguiria viver sem a presença. Então, qualquer coisa precisa se tornar inferior. Quer seja as pragas do Egito, quer seja o mar sendo aberto, quer seja a roupa das crianças crescendo no corpo, quer seja as sandálias que não se perdia, quer seja o maná que descia do céu, a água saindo da rocha, tudo isso é impressionante, nos impressiona, mas sem a sua presença eu não vou, estou fascinado pela sua presença. Na relação com Deus, né? Ele é o mais importante. Ele é o mais importante. Ele é a busca do nosso coração. Ele é o fim, a finalidade última do nossos desejos. Então, aquilo que vai envolvendo esses homens, né, no convite para estar perto de Deus, vai fascinando esses homens. Foi fascinando Abraão, foi fascinando Moisés, até que essa relação com Deus fosse fazendo com que outras coisas fossem perdendo valor. Ele é mais importante. Então, quando você pensa em cultivar intimidade, você precisa entender, eu vou fazer uma jornada onde todas as coisas vão perdendo valor, até que nada mais importe. O problema é que nessa jornada, às vezes, pessoas, a humanidade, não sei, se encanta com o resultado do ministério. Começa a se impressionar, a se agarrar, a se distrair. Começa a se perder nos desejos. E o desejo, se não é direcionado para Deus, nós vamos começar a adorar as outras coisas também.
Então, você começa a dizer, a fazer coisas sem a presença de Deus e tá tudo bem. Tem coisas que já faliram, já desandaram, mas está ali fazendo, né? Colocando um véu. A presença não tem mais, mas coloca um véu. Mas o desejo de Deus é que você fique fascinado pela presença dele, até que você possa abrir mão de qualquer coisa, ministérios, holofotes, qualquer coisa, que você possa tirar qualquer coisa do meio da relação, dessa comunhão com ele, dessa intimidade com ele. Por que que isso vai alcançando o nosso coração? Porque nós entendemos que só é possível fazer e viver perto dele por causa dele mesmo. Então, isso me encanta. Eu não tenho nada, eu não sei o que atrai os seus olhos, mas eu sei de uma coisa, Deus, eu posso me aproximar por causa de você mesmo, que preparou esse caminho de aproximação. Então, porque eu não consigo ver meus slides, eu vou seguindo aqui. Então, o relacionamento com Deus, ele é primeiro por causa dele. E você precisa estar muito ciente disso, consciente disso. Eu me relaciono primeiro porque Deus deseja essa relação, deseja essa comunhão. Ele deseja essa comunhão, ele deseja estar perto do homem, e ele veio para isso. Ele veio para essa relação, ele tornou isso possível, ele nos chamou, ele nos envolveu nessa relação eterna de amor. O Anderson Bonfim fala, né, que Deus vive numa relação eterna de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, eu e você fazemos parte dessa relação. E Deus foi nos reconciliando com ele por meio do Filho. No Filho, nós nos adentramos novamente a presença, nós adentramos novamente a sala, nós entramos novamente diante de Deus pelo Filho, fomos reconciliados. Romanos 5, se eu não me engano, fala sobre o poder da reconciliação em Cristo. Fomos reconciliados, já que em Gênesis nós fomos apartados, afastados, mas em Cristo nós fomos reconciliados. Nós podemos novamente, nós temos acesso a Deus, nós nos envolvemos na natureza de Deus, recebemos isso novamente da parte de Deus. Então, Deus é um amor persistente, perseverante, perseguidor. O amor de Deus é perseguidor, porque ele não quebra os seus pactos, ele não quebra as suas alianças, porque tudo que ele vem fazendo na história é perseguindo essa humanidade, esse homem. Imagina que Deus criou todas as coisas, ele criou todas as coisas. O que falta? Ou o que faltava para Deus que fez ele enviar o filho dele? O que você acha que faltava para Deus que fez ele mover os céus? Mas a Bíblia diz que os céus são do Senhor, a terra é o estrado dos seus pés. O que faltava para Deus? O que faltava para ele enviar o filho, nascendo numa manjedoura, crescendo? O que faltava? O que ele estava buscando? O que você acha, Maiara? O que ele estava buscando? Tudo é dele, tudo é dele. Céus e terra é dele, Maiara. O que você acha que ele estava buscando? Lucas 19, se eu não me engano, fala, Jesus veio buscar o que se havia perdido. O que ele estava buscando, gente? Eu acho que é o coração do homem. O relacionamento e o coração do homem. Quem mais? Fala, gente. Relacionamento. Quem mais? Relacionamento. Relacionamento. Deus vem buscar aquilo que se havia perdido. O que se perdeu? Comunhão e relação. Então, ele vem buscar aquilo que se perdeu por meio do Filho. E o Filho veio fazendo isso, né?
buscando essa relação, buscando essa comunhão, buscando esse homem, buscando essa mulher, nos trazendo de volta. Imagina que porque Deus amou e porque ele veio buscar você, ele se vulnerabilizou. Às vezes a dificuldade que nós temos de fazer aliança é porque ela exige muita morte, muita vulnerabilidade. Só que o primeiro que foi vulnerável para fazer aliança foi Deus. O primeiro que amou e se tornou vulnerável para fazer uma aliança foi Deus. Então, a aliança ela exige essa vulnerabilidade, essa fraqueza. Exige fraqueza, exige renúncia, exige morte, exige que você esteja disposto muito mais a morrer do que viver. Então, cultivar a relação com Deus é muito mais sobre morte, sobre vulnerabilidade, sobre renúncia do que vida e do que fama, do que ministério bem-sucedido, do que usar Deus. Existe uma canção da Tamires que diz mais do que tudo, ela fala que ela não quer usar Deus. Não é sobre buscar Deus para usar Deus. Não é sobre eu quero a sua presença para ter um ministério bem-sucedido. Não é sobre buscar Deus para algo, mas é sobre o reconhecimento de que Deus me amou primeiro e me envolveu numa relação que antes eu não podia ter com Ele. E agora eu tenho acesso a essa relação. Agora eu posso viver nessa relação. Agora eu posso desfrutar dessa relação. Agora eu posso me reconciliada com Cristo, participar disso. Então, a vulnerabilidade da aliança assusta quando a gente fala de relacionamento. Então, quando você vê o próprio Deus se vulnerabilizando, eu saio um pouco, se você não ficar sem me ver um pouco, eu estou buscando aqui meus slides. Então, a gente busca esse entendimento de que o primeiro que se tornou vulnerável à aliança foi o próprio Deus. Ele se tornou vulnerável. Em Mateus 27 fala do véu que vai se rasgando, né, de alto a baixo. João 4, você vê que Jesus, em busca da relação, ele se aproxima das pessoas. Deus se aproxima de você por meio do Filho, para ter conversas profundas, ainda que ela se inicie de forma simples. Deus começa diálogos simples, nos conduzindo para lugares profundos. O que nós temos problema é que, quando Deus começa as formas simples dele, nós não queremos continuar o processo. Então, nós saímos da conversa porque é simples demais. Só que se você permanecer na conversa, ele está te conduzindo para lugares profundos. Então, se você permanecer na relação com ele, ele vai te conduzindo para lugares profundos. Ele vai te conduzindo para conversas profundas, ele vai te conduzindo para revelações que marcarão a sua vida e trará fascinação para você. Deus vai fascinar você na perseverança. Então, eu vejo, por exemplo, aqui o Francisco, eu já vi várias, né? Está a terceira vez que eu vejo o Francisco, né? O Salles, está na turma. É uma busca perseverante pelo conhecimento de Deus. Cultivar é buscar, é investir, é perseverar. Virar a terra quantas vezes for preciso. Mover o solo quantas vezes for preciso. Investir quantas vezes for preciso. Gastar tempo de relacionamento. Investir em amizades que eu penso que quando você quer amar mais Jesus, você precisa encontrar pessoas que amam mais Jesus do que você. Esse ano lá em Sion, várias vezes ia para turnos, alguma coisa, e eu ficava olhando muito para a Adriana. E eu olho para a Adriana e fico, meu Deus, ela ama muito Jesus. E eu olhando para o amor que a Adriana tem por Jesus, eu queria amá-lo também. Então, cultivar relacionamentos que aproximam você de Deus. Cultive relacionamentos que aproximem você de Deus. Cultive relações que aproximam você de Jesus.
Quando Jesus se aproximou da mulher samaritana, inicialmente, era uma conversa simples, ela queria água, ele diz a sua água, ela não entendia nada, ela não estava entendendo nada, mas ele estava conduzindo ela para uma fonte. Não era só facilitar ela pegar água, não era só, eu vou facilitar aqui para você pegar água. Ele estava levando aquela mulher para uma fonte. Você está sendo conduzido para a fonte. Então, na condução, no caminho, na trajetória, no processo dessa intimidade, seja perseverante. Seja perseverante, seja perseverante. Porque a jornada que nós iniciamos, ela se dá de forma simples. Às vezes, no ordinário, Deus fala as coisas comigo muito lavando louça. Eu estou lavando louça e Deus está falando comigo. Eu estou cuidando do meu filho e Deus está falando comigo. Às vezes, mesmo eu preciso parar de fazer... Esses dias mesmo, as crianças chegaram da escola, os maiores, né? Eu estava lá na mesa, tinha acabado de parar de lavar louça, sentei na mesa e comecei a chorar muito. Porque Deus falava muito comigo sobre o abandono do lugar, da relação. Porque nós fomos abandonados. Por que vocês abandonam esse lugar? Por que vocês não perseveram? E aí eu sentei, comecei a chorar, chorar, chorar. Deus nos leva o seu povo a perseverar na relação. Porque às vezes nós deixamos porque queremos logo ir para o profundo. Imagina, você quer ir logo para o profundo, você não dá conta. Deus está fazendo uma jornada com você. Deus está caminhando com você. Então, há um tempo atrás, eu comecei por causa da gravidez, e o tempo que eu ficava livre, eu aprendi a fazer crochê. E esses dias eu estava fazendo crochê, vou ter um fone de ouvido e comecei a fazer crochê. Deus falou para mim, você lembra do convite que eu te fiz há 25 anos atrás? Eu falei assim, lembro. Ele falou, então, eu só estou te pedindo a mesma coisa de 25 anos atrás, é a mesma coisa. É a comunhão, Juscelino. É a intimidade, Juscelino. Você sabe o que me fazia chorar 25 anos atrás? Era assim, eu me sentava, era muito engraçado, porque eu tinha amigos que amavam muito Jesus, e eu sentava e eu chorava ouvindo uma canção do David Keeler que dizia, quero te conhecer. Era uma música bem antiga. Eu acho que ela repete, olha assim, quero te conhecer mais e mais, quero olhar em teus olhos. E eu bem novinha na fé, não entendia muita coisa e eu continuo sem entender demais. Eu chorava imaginando o que é olhar nos olhos de Jesus. O que é ser consumido pelo olhar de Jesus. Então, aquilo foi fazendo com que a minha jornada com Deus fosse me fazendo dar passadas desconjuntadas, desajeitadas, mas me aproximando, me achegando, conduzida. Eu sempre digo que Jesus, por meio do Espírito, nos conduz a uma valsa, a uma dança. Sabe quando você começa a dançar meio desconjuntado, mas o seu parceiro dança muito bem e ele te envolve na dança e você começa a achar que sabe dançar? É mais ou menos isso. Às vezes o parceiro é muito bom e faz você achar que você sabe dançar. Então, Deus vai nos conduzindo nessa dança, nessa valsa, nessa relação. Por meio do Espírito, nós vamos sendo conduzidos a essa relação. Nós vamos sendo inseridos, nossos passos desajeitados vão começando a pegar um jeitinho, né? Mesmo assim, ainda é passos de filhos. O que é isso, gente? Bateu o intervalo, viu? Vocês viram? Isso aqui é um aplicativo, tem que ir. Então, essa aproximação de Jesus com a mulher samaritana faz mais uma vez nós percebemos o mesmo Deus que chamou e convocou Abraão, o mesmo Deus que se relacionou com Moisés. Antes uma voz, antes uma presença que não podia ser vista, porque senão morreria. A Moisés doido para ver a face, ele queria ver a face, ele queria ver o rosto. Eu estou fascinada, eu quero ver mais, eu quero ver sua face. Deus fala para ele, você vai me ver na fenda da rocha, porque ninguém que tenha visto, né, vai ficar vivo.
Agora está lá a mulher samaritana sentada no posto, olhando na face do Filho de Deus. E o Filho de Deus dizendo para ela, se você beber dessa água, você não vai mais ter sede. Então, na medida que você vai caminhando pelas Escrituras, você vai ver que o Deus da voz, que se manifestou em carne, deseja uma coisa só: encontrar você e se relacionar com você. Independente se ele encontrar você no poço, encontrar você cuidando do pasto lá, né, das ovelhas do seu sogro, independente do lugar que você esteja, Deus encontra você. E ele chama você para uma relação, mesmo que ele inicie uma conversa de forma simples, ele vai conduzir você para a fonte, ele vai conduzir você para lugares inimagináveis. Só persevere, permaneça na mesa, permaneça caminhando, permaneça nele. Ele está conduzindo essa dança, ele está conduzindo essa valsa. Vá, deixe ser conduzida nessa relação. Então, esse Jesus, ele vai nos atraindo com sua doçura, com a sua generosidade, com seu amor, com a sua presença, com a sua misericórdia, com a sua graça. O que nos faz permanecer nesse lugar? Gente, olha, só um instantinho aqui, desculpa. É que meu esposo chegou. Deixa eu ver se ele me ajuda com essa questão do slide aqui, que eu vejo que algumas pessoas estão desejando ver o slide, né? Só um minutinho, posso? Então, aí, 2 minutinhos, você pode beber água, levantar, beber um café, aí eu já vou.
Eu acho que eu mandei para você, Karina, e pelo menos agora eu consegui mandar para você o arquivo, porque aqui na minha tela continua travado, mas eu consegui mandar para você aí. Agora dá para, eu acho que, não sei se você consegue agora compartilhar, né? Chegou aí, deu certo? Tô dando uma olhadinha. Peraí. Vai. Para mim, eu quero ver se você coloca aí, para me dizer mais ou menos por onde eu estou. Você vai achar que ele Vou ficar usando aqui no meu celular e você fica. Então, eu quero ir, e vamos, se você conseguir colocar aí, Karina, eu vou entrar aqui nessa parte onde nós entramos com a aliança, né? Qual a nossa parte na aliança? Acho que essa é a sua tela, né? Ah, eu vou conseguir ver aqui direitinho. na comigo aqui. Mais alto, né? Esse lado não tem um mais altinho, não. Pode ser, se tem mais alto. Mas eu tô conseguindo ver direitinho, a cara não tá mexendo aqui. Você tá mexendo aí, Se eu Karina? clicar na apresentação de slide personalizado, não altera não, né? É isso mesmo? Não, não é assim. Eu tô com ele também aqui na minha frente, no meu celular. Você pode mexer. Espera aí, rapidinho.
Ô, Ju, Oi. nem aqui tá apresentando. Ana veio. Ana veio. Você compartilha com eles, né? Eu tô com ele aqui na minha frente. Tá bom. Eu envio o pessoal. Ele não tá reconhecendo, Eu não. tô nesse slide, qual é a nossa parte da aliança. Se vocês... Eu vou botar no grupo pessoal. Então, essa parte aí, o slide que fala sobre qual a nossa parte nessa aliança, né? Ô, Ju, Oi. tem uma outra alternativa. Transforma o slide em PDF, salva ele como PDF, aí apresenta ele como PDF. Sim. Vamos seguir aqui, depois a gente vê essa parte, porque o slide já está aí com vocês, né, agora? É melhor você ir direto, eu passo pro pessoal. Tá. A gente vai perder muito tempo. Então, a gente estava aqui, né, sobre o véu que se rasgou, né? Sobre esse cumprimento de Deus, né? Da relação sendo restaurada por meio de Cristo, a reconciliação se dando por meio de Cristo, nós nos aproximando novamente por meio de Cristo. Deus vai envolvendo pessoas nessa história, né? Eu falei de Moisés, falei de Abraão, e falei que Deus continua nos buscando e buscando pessoas, nós nos envolvendo nessa relação. E aqui, nesse slide, fala qual a nossa parte na aliança, com que nós entramos nessa aliança. Eu quero falar algumas coisas aqui, né? Que nós nos envolvemos em fé. Abraão creu. Então, qual é a nossa parte nessa relação? Termos fé, crer que todas as coisas, todos os recursos, todos os esforços para que essa relação fosse possível veio de Deus. E Ele nos deseja. Nós precisamos ter fé. Essa fé que se relaciona, essa fé relacional. Precisamos confiar, ter confiança. E essa confiança aí, ela vai nos levando para um lugar de dependência. Então, eu confio nesse Deus que me amou, esse Deus que é pactual, nesse Deus que faz alianças, nesse Deus que as suas alianças permanecem independente de nós. É independente da Karine, é independente de mim, elas permanecem. Então, nós vamos caminhando nessa relação, vamos nos tornando dependentes desse Deus. Viver na justiça, nesse sentido, é estar em um relacionamento correto com Deus, entendendo que Ele mesmo deseja isso, né? Então, essa relação, essa viver na justiça de Deus, viver na verdade de Deus, isso é cultivar uma relação saudável com Deus, isso é cultivar uma comunhão com Deus pela fé, pela confiança, na dependência dEle, entendendo que não é sobre nós essa relação, é sobre Ele. É sobre o Deus que é relacional, é o Deus que criou, é o Deus que convocou, é o Deus que chamou, é o Deus que foi fazendo alianças com o seu povo, e em cumprimento essas alianças estão. Então, nós vamos nos relacionando com essa verdade de Deus. Outra coisa também que nós entramos nessa aliança com a obediência e a devoção. Na relação, nós somos os que obedecem, que ouve e que obedece. Ouve e obedece. Como Moisés ouvia e obedecia, Abraão ouvia e obedecia. Então, você vai fazendo uma jornada nesse relacionamento com Deus, respondendo a aliança que Deus tem com o seu povo em obediência. Como que nós respondemos a essa relação? Como que nós respondemos à aliança de Deus?
Qual a nossa parte nisso? Obediência, confiança, fé. Ele nos chamou para esse lugar. E uma vida de devoção, reverência, submissão. Tudo isso envolve essa aliança. Tudo isso envolve a nossa resposta para Deus. Reverência e submissão. A nossa resposta ao Deus pactual, ao Deus que nos amou primeiro, ao Deus eu lembro de um texto agora que fala, né? E eis que te darei um coração para que me conheças, Ezequiel 36, se não me engano. Fala que Deus nos daria um coração para conhecer a Ele, levando em consideração, então, que nós não temos um coração para conhecê-lo, a não ser que Ele nos dê esse coração. A não ser que Deus compartilhe conosco esse coração, nós não teríamos um coração para conhecê-lo. Não há em nós essa capacidade de conhecê-lo, a não ser que ele nos acesse, a não ser que ele nos encontre, a não ser que ele se revele. E olha, pacientemente Deus tem se revelado a nós. A conversa dele com a mulher samaritana, você percebe muita paciência, muita misericórdia, muito amor, muita graça, muita, sabe, muito gentil, muita gentileza com o processo de compreensão da mulher samaritana, que foi lento. Eu sou a água, né? Ah, mas esse poço, cadê o balde? E ela foi fazendo questionamentos e a compreensão dela não expandia acerca da revelação que Jesus estava dando a ela. Mas ele foi gentil, então nós vamos nos tornando reverentes, nós vamos nos tornando submissos, nós vamos respondendo a essa aliança de Deus para com o homem em completa reverência e submissão. Outra coisa que Deus compartilhou muito comigo foi sobre o temor do Senhor. Como que nós respondemos à aliança de Deus temendo? Em Salmo 24, 25, 4, eu acho que eu anotei aqui, olha. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos que ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, 14, se você quiser abrir aí sua Bíblia ou acompanhar alguns textos, né? Salmo 25, 14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Né? E nessa geração em que nós tornamos muito natural, simplista demais, a pessoa de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, nós nos tornamos muito irreverentes, nós queremos, sabe, experimentar da glória de Deus ou da presença de Deus em meio a ambientes muito irreverentes. Então, a intimidade é para aqueles que o temem, o salmista está falando isso. Né? A reverência nasce da contemplação da glória de Deus, de sua grandeza. Nós não vamos nos tornando conscientes da sua presença, nós vamos contemplando e nós vamos temendo a Deus. Alguém pode ler para mim Isaías 29, 13? A Cleiva, tu pode ler para mim Salmo 34, 9. Marcos, tu pode ler Salmo 5, esse versículo 7? A gente lendo alguns textos aqui, eu acho importante o temor do Senhor é um tema importante nos nossos dias. Porque nós precisamos ter pensamentos que são dignos do Deus que nós acreditamos e servimos e professamos. Nós precisamos nutrir pensamentos corretos acerca de Deus. Né? Porque entendendo que esse Deus que nos chama para a intimidade, ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, né? Toda vez que Deus ia se manifestar no meio do povo, né? Hoje eu estava lendo lá, Êxodo 19, ele mande o povo que eles se santifiquem. Peçam que eles se santifiquem. Eles se purifiquem, porque daqui 2 dias eu vou me manifestar a você. Então, esse Deus que nós estamos falando da relação, ele é santo. Pode ler os textos. Marcos, você pode ler primeiro esse Salmo 5, versículo 7? Eu entrarei em tua casa pela grandeza da sua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o seu santo templo. Em teu temor eu me inclinarei.
no seu santo templo. Tudo que há em Deus é santo. E nos leva precisa nos levar a esse lugar de inclinar, se abaixar, se constranger, sabe? Se ficar constrangido, ficar inclinados, humilhados diante do Deus que é santo. Então, cultivar uma relação com Deus, responder a sua aliança, responder o seu amor é temer a Deus. Nós precisamos temer a Deus. O outro texto de Salmo 34:9, acho que foi a Cleiva, né? Fui eu. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temei é uma ordenança, né? Temei ao Senhor. Temei ao Senhor. Então, esse é um assunto dos nossos dias. Precisamos temer ao Senhor. Eu acho que Karine também, eu não sei, mas às vezes a gente vai ministrar em alguns lugares, eu já fui ministrar em alguns lugares, e estava tendo festas, por exemplo, era alguma festa, alguma comemoração na igreja, e lá fora estava tendo comidas sendo vendidas e tudo, né? E o culto começou, o louvor começou, a adoração começou, e as pessoas compravam ali um churrasquinho, um espetinho, aí elas iam para dentro do templo, sentavam nas primeiras cadeiras, e o ministro de louvor louvando, e as pessoas lá comendo seu churrasquinho no banquinho. Cara, eu não sou muito assim, rígida, né? Mas, assim, pelo amor de Deus, o que é aqui agora? É a comida, é a hora da comida, é a hora... Qual é o ambiente que estamos preparando para ele? Qual é o ambiente que você prepara para ele, para você ter comunhão com ele? Como que você tem se preparado para essa relação? Porque os termos ainda são os termos de Deus. Amar é amar Deus nos termos de Deus. Relacionar com Deus é se relacionar com Ele, sim, amém. Ele ama, Ele quer, Ele deseja, sim, nos termos dEle. Na medida que Ele vai chamando você para se aproximar, Ele também vai dizendo, tire a sandália dos seus pés. Na medida que Ele convoca você para essa relação, para se aproximar, Ele vai dizendo, sede santos, porque eu sou santo. Na medida que Ele vai dizendo, olha, eu vou me revelar para vocês, mas peço o povo que se santifique. Depois ele diz, olha, Moisés, diz para o povo não vir, porque alguns morrem. É como se ele olhasse assim, olha, eles não fizeram o que deveriam fazer. E se eles se aproximarem do monte, se eles quiserem subir, eles vão morrer. Então, os termos da relação ainda é de Deus. Então, esse Deus que nos ama, sim, que deseja a relação, sim, mas ele está dizendo, temei ao Senhor. Porque o temor vai abrir espaço para a intimidade. E a intimidade vai levar você para um compromisso de santidade. Então, o temor do Senhor vai nos conduzir, sabe, para um conhecimento dele, mas à medida que você vai contemplando a ele, você vai temendo a ele, você vai chegando mais próximo, você vai aumentando a fascinação, mas por outro lado também, o seu nível de temor e santidade precisa aumentar, porque isso também disso também depende a sua intimidade com ele. Então, a grandeza de Deus precisa ser pensada, a santidade de Deus precisa ser nutrida dentro de nós e no nosso pensamento. E aí eu quero trazer uma coisa que me veio muito nisso, né? A irreverência, ela nasce quando nós moldamos uma imagem errada de Deus. Então, quando nós pensamos Deus de forma errada, nós vamos nos tornando irreverentes, sem temor, querendo oferecer coisas para Deus desajeitados. Então, por exemplo, quando Moisés sobe e ele demora, o povo começa a criar, a fazer o bezerro de ouro, eles começam a moldar uma imagem de Deus que não era condizente com Deus que tirou eles do Egito, mas eles queriam adorar como se fosse. Então, temer ao Senhor eu não posso criar uma imagem para me adorar um Deus que não existe.
Então, nutrir pensamentos corretos de Deus, devolver a glória devida a Ele, né? Nos faz também nutrir, cultivar essa relação por meio do conhecimento correto de quem Deus é. Então, cultivar a intimidade depende do conhecimento de Deus, depende do temor do Senhor, depende de você saber quem é esse Deus que você está se relacionando, porque ainda que Ele abra a porta para Ana entrar, Ana, entra, vem aqui, mas, eu estou sentado num alto e sublime trono, eu sou santo. O trono é cheio de graça, cheio de misericórdia, sim, mas purifica. Pô, como, Senhor? Está aí o sangue do meu filho, se veste aí disso, né? Mas não é de qualquer jeito. Então, Romanos 1:20 também, se você quiser abrir aí agora. Vamos ler esse texto. E alguém abre para mim Salmo 71:19. Pode ler, por favor? Salmo 71:19. Quem achou, pode ler? Depois a gente vai um pouco para esse Romanos 1:20. Salmo 71:19. Alguém abriu? Amém. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Então, imagina, o povo de Israel ali teve tantas experiências com Deus. De repente, eles levantam um bezerro de ouro e querem assemelhar isso a Deus, dizendo, olhando para aquele bezerro, dizendo, ele é, sabe? Imagina isso, como Davi está dizendo assim, quem é que se assemelha a esse Deus? Não há nada que se assemelhe a isso, não há nada que se assemelhe a ele. Então, temer o Senhor é não se permitir, sabe? É buscar o Espírito, é caminhar pela palavra para nós não criarmos Deus. Davi chegou na conversa. Não moldar imagens que não tem a ver com Deus, e aí a gente começar a cultuar deuses criados por nós e nos tornarmos irreverentes e distantes da realidade de Deus. Então, nós precisamos voltar a temer o Senhor. Romanos 1:20, alguém abriu? Romanos 1, versículo 20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Não deram glória devida ao seu nome, não deram glória, sabe? Tiraram a glória que é devida ao seu nome, né? Então, o povo de Israel, por exemplo, quando eles levantam esse bezerro, eles estão dando glória e honra a outro Deus que não se assemelha, que não era, simplesmente não era o Deus de Israel, o Deus que estava caminhando com o povo no deserto, não era. Então, temer o Senhor, ser reverente nessa aliança, nós não podemos dar honra, glória a outros deuses. Cultivar um coração reverente é buscar o conhecimento de Deus, conhecer o santo, quem ele é. A ele, então, toda honra, toda glória e todo louvor. A ele, ao Cordeiro que é digno, então a ele toda honra, toda glória e todo louvor. Então, o conhecimento de Deus, né, as correções, essa fala de Tozer no livro Conhecimento do Santo, fala assim, na esteira da perda do nosso senso de majestade, veio a perda da reverência religiosa e da consciência da presença divina. O declínio do conhecimento do santo é a raiz dos nossos problemas. Somente uma redescoberta da majestade de Deus nos curaria desses transtornos. Nós perdemos reverência, nós perdemos senso de majestade, nós perdemos senso da santidade de Deus e da presença de Deus.
Eu não sei se você já experimentou, mas eu tive algumas relances, né, da presença de Deus vir sobre um lugar, e quando terminava tudo aquilo, eu não sabia como sair daquele lugar, porque eu ficava com medo até de ser irreverente. De tanto que a presença tinha vindo, nos afetado, nós vimos, Deus se manifestou aqui hoje, a presença divina de Deus, a presença de Deus hoje esteve aqui. Então, nós ficávamos assim, como encerrar esse momento? Como que encerra um momento onde Deus, a sua presença esteve, nos tocou? Como que a gente encerra esse momento? Às vezes teve uma vez que eu falei, Adriana, eu nem sei como que encerra aqui, o que eu faço? Ela, deixa o povo aí chorar, deixa o povo aí. A gente fica aqui quietinho, esperando passar, né? A gente fica aqui, né? Como ela fala quietinho. Então, esse senso de reverência precisa voltar ao conhecimento de Deus, o temor do Senhor, como que nós respondemos a essa aliança. Esse Deus é temível. Esse Deus é admirável, esse Deus é fascinante, esse Deus é poderoso, é soberano, ele é grande, ele é santo. Então, vou cultivando esses pensamentos de Deus, e esses pensamentos sendo cultivados nos levam a uma vida de reverência a Deus, de amor a Ele, de fascinação por Ele. Todos eles dizem também assim, se você tiver com o slide, né, ele fala, uma concepção correta sobre Deus é fundamental, não somente para a teologia sistemática, mas também para a prática da vida cristã. Nós precisamos ter uma visão correta sobre Deus, para que a sua prática, a sua vida diária, eu penso que você está fazendo essa escola, mas a sua preocupação é como colocar tudo isso em prática. E agora, como viver tudo isso? Como que o meu dia a dia vai ser afetado pelo que eu estudei em escatologia? Como que o meu dia vai ser afetado com o que eu ouvi nessa escola, eu estou ouvindo nessa escola? Como colocar isso em prática agora? Como nutrir todas essas coisas e todas essas coisas sejam vistas por mim e pelos outros? Como que isso me afeta e me transforma? Porque o conhecimento, ele só é, para nós, real, se ele for colocado em prática. Conhecer a Deus é intimidade, conhecer a Deus é relação, conhecer a Deus é comunhão, conhecer a Deus é entender. Nós seremos transformados por essa relação, por essa intimidade. Essa intimidade vai exigir de nós santidade, vai exigir de nós temor, vai exigir de nós pensamentos dignos acerca de quem Deus é. Cultivar intimidade requer nutrir pensamentos dignos acerca de quem Deus é. Cultivar intimidade não é você pensar qualquer coisa de Deus, é pensar o que Ele é. Nutrir pensamentos corretos de Deus. Cultivar intimidade é entender. Vai custar tudo. Né? Vai custar, você vai precisar de entender que esse Deus que chama o homem para essa relação de ser de santo, porque eu sou santo. E ele é um Deus temível. Contemplar, às vezes, é assustador. A visão de Isaías acerca de quem Deus é, do seu trono. Ele chega a suspirar e dizer, ai de mim. Mas nós devemos desejar esse lugar. Sabe, desejar esse lugar de pensamentos corretos de Deus. As Escrituras é o lugar da correção dos nossos pensamentos. É o lugar onde nós conhecemos o Deus verdadeiro, o Yahweh, o Jeová, sabe? Yahvé. É as Escrituras que vai nos dizer quem Deus é. É as Escrituras que vai nos dizer quem Deus é. Então, o amor, o apego, a busca na fonte das Escrituras, quem Ele é, está lá, revelado, acessível, na condução do Espírito, nos ensinando a verdade de Deus, nutrir esses pensamentos.
O desejo de Deus é que nós estejamos, sabe, é a oração de Jesus lá em João 17, Deus em nós, nós em Deus. Isso é possível quando nós nos deixamos ser corrigidos pelas Escrituras, pela palavra. Quando nós nos permitimos na relação nós vamos sendo corrigidos, formatados. Nossas referências de relacionamento, elas são ruins, né? E às vezes tudo isso nós levamos para a relação com Deus. Isso nos atrapalha enxergar Deus como Ele é. Como eu levei tempo para poder me relacionar com Deus de 25 anos, acho que 2 anos, 3 anos eu venho me relacionando com Deus e a sua bondade. Com Deus e a sua bondade, que é sempre, Ele é bom em todo o tempo. Mas eu tive um pai que não era bom em todo o tempo, então eu achava que em algum momento Deus ia ser muito ruim comigo. Então, quando eu fui para a missão, Ana, foi terrível, porque eu achava que esse mês Deus me supriu, mas mês que vem Ele não ia me suprir, porque o meu pai uma hora me supria, mas uma hora ele falhava. E o meu pai, como ele tinha problema com dependência com álcool, então, ele, na minha adolescência, eu passei muita vergonha, muitas exposições. Então, eu achava assim, Deus em algum momento vai me expor. A sensação que eu tinha é que Deus ia me fazer passar vergonha em algum momento. Então, eu tinha pensamentos errados de Deus, isso me atrapalhava na relação com Ele. Então, Deus, às vezes, me desafiava algumas coisas, e eu dizia porque Ele quer me fazer mal. E um dia, meditando na grandeza de Deus, um dia pensando na grandeza de Deus, porque eu subi uma montanha de 3h30 lá na Jocum. Eu fui para uma caminhada de 3h30, a gente subiu um morro muito alto, uma montanha muito alta. Quando eu cheguei no topo daquela montanha, eu olhei para tudo e na minha mente fez assim, bum, sabe? Deus é grande, tudo que Ele fez é grande, é impressionante, tudo que Deus fez, a minha mente não alcança. Eu falei, Deus, tudo que o Senhor fez é nobre e é grande. Eu não imaginava que pensar aquilo de Deus confrontaria todos os outros pensamentos errados que eu tinha de Deus. Eu desci a montanha, vim para casa, no outro dia, 5 da manhã, eu fui para a meditação, e na meditação, quando eu abri as Escrituras, comecei a meditar, eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Eu sou bom em todo o tempo. Você não acredita nisso por causa da relação que você teve com seu pai. E eu gritava no quarto, chorava, e meu esposo foi lá no quarto achando que tinha morrido alguém, no ar que tinha acontecido alguma coisa, que foi amor. E aquela voz dentro de mim, corrigindo os pensamentos que eram indignos de Deus. A voz de Deus, a intimidade, ela vai corrigindo os pensamentos indignos que nós temos em relação a Deus. E o desejo de Deus que nós nos aproximemos é exatamente por isso, porque Ele quer nos transformar. Na relação você é transformado. Tem muita coisa que no meu casamento eu pareço com meu esposo por causa da relação. Eu não suportava cebola, eu como hoje verduras e saladas, não sei o que, por causa da relação com ele. Então, João 17 mostra esse desejo profundo de Jesus de que nós estejamos nele. Sabe quem é que deseja que nós tenhamos essa relação, essa intimidade, essa comunhão? Ele. Jesus até ora por isso. Jesus faz essa oração em João 17, 21 lá. João 17, 11, também você vai ver ele orando para que nós sejamos um, para que nós o amemos como o Pai ama. Você vai ver Jesus orando para que nós tenhamos essa relação, essa unidade, essa comunhão com Ele, com os outros. É o desejo do próprio Deus que essa relação seja também desejo nosso. E como o nosso coração tem desejos, ele vai nos inclinando, nos puxando, né?
Nós vamos nos aproximando daquilo que o nosso coração deseja. Então, se você tem o seu coração que deseja, o que seu coração deseja? O que deseja o seu coração? Aquele livro lá, você se torna aquilo que ama, alguma coisa assim. Ele fala muito sobre o desejo. O que a Ana deseja? O que o Marcos deseja? O que a Cleiva deseja? O que você deseja? Porque você vai buscar aquilo que você deseja. E o seu desejo, vai levando essa busca, também vai mudar você. Então, você deseja Deus, você o ama, você o deseja, você o quer. Seu coração vai buscar essas coisas, vai estar inclinado para essas coisas. Deus desejando o homem, ele veio buscar esse homem. Então, o desejo de que todos nós vivamos, né? O desejo de Deus é que nós vivamos essa história. O desejo de Deus é que nós vivamos essa devoção radical, né? Essa devoção, esse amor. Coloquei aqui só a palavra devoção, né? O seu significado. Esse apego sincero e fervoroso a Deus. A observância das práticas, né? Zelosas, a afeição sacrificial. A Derrama sempre fala que Deus vem buscar uma igreja que está amando ele de forma nupcial. É um amor nupcial, é um amor de noivo, né? Um amor, aquele amor fervoroso. Você o ama de forma fervorosa. Busca nutrir isso, né? A vida é um culto, então, que ela seja vivida com devoção. Esse semestre lá na Jupiter, estava muito voltada para a vida diária, sabe? O culto da vida diária. E foi muito lindo aquele tempo lá, porque você pode experimentar Deus diariamente. Eu e a Maiara, que temos filhos, né, Maiara? A gente passa o dia cuidando de criança, na correria dentro de casa, e eu não sei você, mas, sabe, em dados momentos do dia, a presença de Deus me visita dentro de casa. E aquele dia que parecia que era comum como qualquer outro, há uma visitação de Deus, há uma presença de Deus, há uma busca de Deus, como quem diz assim, para tudo aí, sabe, e vem, se aproxima, porque há um cansaço no dia a dia, com a criança e tudo. Então, em Deus, nessa presença, há um descanso, sabe? Então, essa devoção, ela nasce, que ela tem a canção, né, que diz, quem muito foi perdoado, muito ama. Nós vamos nos aproximando de Deus, e o perdão com que ele vai nos alcançando, vai fazendo com que nós o amemos e nos apeguemos a ele. Sabe, hoje eu sou apegada a Deus, porque eu fui muito perdoada, e sou muito perdoada, eu vou me apegando a Deus. Em Lucas, né, você pode ver esse texto em Lucas, ele fala sobre Lucas 7, né, 47, 50. Por isso, digo a vocês, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Qual é a consciência que nós temos na nossa vida de devoção ao Senhor? Precisamos estar conscientes que nós somos muito perdoados. E isso vai virando um culto extravagante ao Senhor. Um culto extravagante ao Senhor. Um culto diário extravagante ao Senhor. Um culto diário. Uma dedicação diária. Uma afeição diária. Sabe? Uma busca pelo coração dele também. Agora, atraídos por esse amor. Você é atraído por esse amor que te perdoou, que te redimiu, que te santificou. Sabe? Esse amor que justificou, que salvou, esse amor vai te atraindo e você agora já vai correndo atrás desse amor. Você já está desejoso desse amor, você não consegue se ver mais sem esse amor. Você já não se importa mais com os protocolos.
essa mulher que a gente escuta tanto, né, que quebra um vaso de alabastro aos pés, derrama o perfume aos pés de Jesus, ela não se preocupou com mais nada, nutriu uma intimidade aí, caminhando a tal ponto que nós não nos constrangemos, não nos envergonhamos, nós não ficamos apáticos à presença de Deus. O que você faz quando você o vê, quando a presença dele se manifesta? O que você faz? Ah, eu me preocupo com o que o outro vai pensar de mim. Aí eu não oro, não me ajoelho, eu choro, porque sei lá, né? O que vão pensar de mim, né? É isso que você faz? Tenho certeza que não. Nós já estamos constrangidos, mergulhados, estamos conscientes da sua presença, estamos maravilhados com o quanto ele nos amou, nós o amamos também. Então, diante da sua presença, nós somos extravagantes também. Nós nos lançamos no chão, né? Na outra sala que eu estava, eu procurei a Karine, mas ela passou a maior parte do tempo no chão, a irmã. Cadê a Karine? No chão. O que importa? A presença dele. O que eu vou fazer? Eu vou ser extravagante. Porque eu amo. Por que você o ama? Porque ele me perdoou muito. Por que você o ama? Porque ele me amou primeiro. Quem que amou você? Por que nós o amamos? Porque ele nos amou primeiro. Então, nós o amamos de volta. Nós respondemos essa aliança em devoção, em amor, em reverência, em temor, em santidade, em intimidade, porque ele nos amou primeiro. O que seria de nós se nós não fôssemos encontrados por esse amor violento, perseguidor? Como Deus te persegue, como Deus te ama, como Deus é insistente, como Deus é generoso, como Deus ele tem paciência com os seus processos. Como Deus vai se revelando, sabe, aos poucos, até que você entenda. Uau! Sabe, como a mulher samaritana saiu maravilhada, eu encontrei um profeta. Saiu já falando dele para as outras pessoas. Como essa mulher, ela sabia o que ele fez por ela, ela invade uma sala, ela confronta uma cultura, ela quebra os protocolos, ela se aproxima, ela não se importa com mais nada, só ele, sabe? E, claro, né, e não podia deixar de falar sobre essa devoção, né, essa devoção de Maria também, né, de Lucas 10, 38. Todos nós conhecemos a vida de devoção de Maria, Lucas 10, 38. Primeiro, querido, Deus deseja estar em nós, nós dele. Essa é uma oração de Jesus pela unidade do corpo de Cristo com Deus e com o Pai, sabe? Com o Pai, com o Filho. Essa unidade no Espírito, essa unidade com Ele. Ele deseja isso profundamente. E na história bíblica nós vamos vendo que Jesus foi, sabe, ele conseguiu ver isso acontecendo. Algumas pessoas responderam a essa comunhão, a esse amor. Então nós vemos Maria fazendo isso, nós vemos Davi fazendo isso. Quando ele vai na casa de Marta, lá de Lázaro, né, lá em Betânia, que ele entra na casa. Imagina a cena, Jesus entra na casa. Nós estamos tão carentes nesses dias da presença de Deus, tão carentes da presença de Deus no nosso meio. Eu fico imaginando Jesus entrando, fico imaginando Jesus chegando, fico imaginando ele entrando na vida comum, ele entrando na casa. E Maria corre para os seus pés. E chegando lá, sabe, sentando, olhando nos seus olhos, ouvindo a sua voz, ouvindo as suas instruções. Sabe, nutrir essa intimidade é você ouvir a sua voz para preparar você para o futuro. Sentar aos pés de Jesus agora para tudo, senta agora aos pés dele, porque você precisa de algo que ele vai te dizer para o futuro. Então, ele entrando na casa, estando ela ali sendo considerada que escolheu a boa parte.
Jesus escolheu, fala dela, né? Toda vez que Jesus vai encontrando pessoas que respondem a esse amor, respondem a essa aliança, respondem a esse convite de intimidade, também ele vai falando dessas pessoas. Ele fala daquela mulher e diz, olha, por onde esse evangelho for pregado, vai se ouvir falar do ato dessa mulher. Porque ele vai ficando, sabe, ele vai encontrando carinho, ele vai encontrando aquilo que ele veio buscar, pessoas o amando, pessoas respondendo em amor, entendendo. Não é sobre tudo, é sobre amá-lo. Maria entendeu. E aí ele diz, olha, aquela que molha os pés dele, que derrama nos pés dele. Ele diz, olha, onde esse evangelho for pregado, vai ser falado sobre ela, sobre isso. Mesmo que algumas pessoas digam assim, é desperdício o que você está fazendo agora. Ela tinha um nível de revelação que fazia com que o perfume dela se tornasse nada. Você só vai dar tudo para Deus quando a revelação que você tiver dele for superior àquilo que você considera superior. A revelação de Jesus aumentando e vai se tornando inferior às outras coisas. Inferior, inferior, inferior. Tudo é inferior. Tudo é inferior. Nada se compara. Não é desperdício. Salmo 27, né? Fala lá, quando Davi diz uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu posso morar na sua casa. Não é, sabe, não é só sobre ficar parado, aguardando, mas é sobre você buscá-lo, fazer uma busca, sabe, se dispor a buscá-lo, como a corrente, né, como as costas que correm, né, como as costas que correm atrás das águas. Nós corremos também. Nós pedimos e nós buscamos. Nós cremos, mas nós nos esforçamos. Nós confiamos, mas nós nos entregamos. Não é também não há passividade nessa relação. Não há espaço para passividade. Você precisa se posicionar também. Eu creio, mas eu me esforço. Durante todo o meu dia, sabe, querido? Cuidando do meu filho, cuidando da minha casa, cuidando de tudo, mas eu quero encontrá-lo. Então, eu lavo louça buscando encontrá-lo. Eu cuido do meu filho buscando encontrá-lo. Eu vou no consultório buscando encontrar Jesus. O dia corrido, mas eu quero encontrá-lo. Então, às vezes, eu acordo pela madrugada e eu quero encontrá-lo. Porque ele já deu passada suficiente para que agora eu possa dar as minhas nessa relação. Sabe? E uma coisa, eu fui, né, assim, agora no final do dia me veio muito sobre o Espírito Santo, né? Como que nós nutrimos essa intimidade, por meio de quem, quem pode nos ajudar? Então, em 1 Coríntios 2:10, fala, Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Como que nós vamos conhecê-lo? Por meio do Espírito. O Espírito Santo vai nos levar a essa comunhão, a esse lugar, sabe, em Deus, a essa intimidade, a essa vida prática da busca pelo conhecimento de Deus, a essa vida prática de empenho, de esforço, de dedicação para amá-lo, para responder a tudo que ele já fez por nós. Para que nos nossos dias nós tornemos os nossos pensamentos dignos também. Eu não sei você, mas às vezes, eu até canso bastante, porque a minha cabeça, eu penso muito em Deus durante o dia.
Mas tudo há muita limitação em nós, né? Acerca do conhecimento de Deus. Há tanta limitação que nos faz sofrer, né? Como nós queríamos provar isso de forma plena. Como eu queria entender de forma plena, como eu queria vê-lo. Eu sei que nós estamos em processo de glória em glória. A glória de Deus está nos conduzindo a sermos transformados. Então, de passada, sabe? De se aproximar. Hebreus fala, né? Aproxime-se. Se aproxime com confiança do trono da graça. Por meio desse Espírito, ele conhece as profundezas de Deus. Profundezas de Deus, o Espírito Santo pode nos conduzir a essa relação com Ele. As profundezas de Deus podem nos ser reveladas, porque 1 Coríntios 3:16 diz: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo. Aonde está esse Espírito que conhece as profundezas de Deus? Aonde ele habita? Aonde ele está, Ana? Aonde ele habita? Aonde ele mora? Aonde está a casa desse Espírito? O templo desse Espírito que conhece as profundezas de Deus? Segundo Deus. E disse Jesus: eu vos deixarei o Consolador, o meu Espírito. Não se turbe o vosso coração. O Espírito de Deus. Deus ama tanto a relação que ele fez de você morada, habitação, templo. Construção de Deus foi até que nós nos tornássemos templos dele, morada de Deus. E como? Como assim? Olhando para nós, olhando para mim e para você, e pensar, o Espírito de Deus, que conhece as profundezas de Deus, habita em você. Então, essa relação é possível com Deus? É possível nós darmos passadas e conhecê-lo e nutrir uma intimidade com ele? Sim, porque o Espírito dele habita em nós. Ele nos conduzirá a essa intimidade. É o Espírito de Deus. Sabe, querido, o Espírito de Deus me levou e me leva para o desejo da oração. A oração é a forma criativa de Deus. Como que você pode nutrir uma vida de intimidade por meio da relação com o Espírito? O Espírito vai te levar para uma vida de oração. E a oração é o melhor lugar que Deus poderia me conduzir, porque ali eu troco as minhas fraquezas pelo poder de Deus, pela força de Deus. Na oração eu tenho conseguido, sabe, vencer as lutas, as aflições, as angústias, porque eu vou encontrando Ele. A oração, para mim, é o lugar dos fracos. Sabe, a oração não é um lugar para forte, a oração é um lugar dos fracos. A oração é um lugar onde nós deixamos as nossas fraquezas e nós nos vestimos da glória de Deus, do seu poder, da sua força. É onde a nossa fraqueza vai se diluindo e nós vamos nos enchendo da força de Deus. As nossas incertezas vão se transformando em esperança. Sabe, é a vida de oração que tira aquilo que transforma medo em coragem. O lugar de oração é o lugar onde nós entramos fracos e saímos fortes. Entramos sem esperança e saímos esperançosos. É o lugar de oração. É no lugar de oração. O Espírito Santo vai conduzir você para o lugar de oração. E no lugar de oração você vai receber revelações de quem você é, mas de quem Deus é também, de quem Ele é. O Espírito de Deus nos conduzirá à adoração.
A adoração é o lugar onde nós contemplamos a Deus e nós respondemos, aí continuamos respondendo, sabe? Diariamente, tu és santo, Senhor, tu és digno, tu és digno, tu és santo. O Espírito de Deus vai abrindo, sabe? Abrindo espaços onde o nosso mente vai sendo iluminado, onde a nossa mente vai se expandindo, onde ele vai colocando pensamentos acerca de Deus. Não é nós mesmos, mas é o Espírito. Por isso, diariamente, eu peço, Espírito de Deus, enche a minha mente com conhecimento de Deus, ilumina meu entendimento. Então, o Espírito Santo te conduzirá a essa intimidade. Ele te conduzirá à intimidade, a intimidade precisa de santidade. Santidade nos conduz para a intimidade, é um conjunto. Você quer falar, Pedro? Você abriu a câmera? Então, nós nutrimos essa relação, primeiro, porque ele nos buscou. Segundo, é o desejo dele. Desejando ele, ele nos fez casa dele. Nos tornando casa dele, nós precisamos responder, amando a ele de forma devota, devotada, as nossas afeições, amando ele sobre todas as coisas, porque ele já nos deu provas suficientes desse amor. Ele já nos provou o seu amor. Então, nós precisamos responder ele, né? Então, esse último slide eu deixei até esse texto aí, né, de uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, eu quero ouvir um pouquinho vocês. E a gente pode conversar um pouco agora. O Calel chegou aqui já tocando horror. Peraí, só um pouquinho. Já. Acho que agora. A gente tem conversado muito esses dias, né? Agora eu vou puxar a sardinha pro nosso lado aqui, quem tá no Acre, né? E nos últimos dias, Deus tem direcionado muito todas as orações, todas as mensagens, todas as aulas, todos os livros. Ele tem feito como que de forma positiva, né? Circular. E todas elas têm apontado para o reino e para Cristo, de alguma forma. E ontem a gente conversava a respeito disso, cultivando a intimidade, e a gente falava de relacionamentos e relacionamentos que se constroem a partir de um lugar. E eu olhando agora para... Eu estou com os slides aqui também, né? Abertos aqui, aí tem várias coisas assim me chamaram muito a atenção, várias que a gente conversava muito, mas uma dessa aqui que é a de Lucas 10, que é da boa parte, digamos assim. Essa foi para mim, já tem um tempo que a gente está batendo cabeça com relação a isso e pensando e tentando na nossa mente esmiuçar isso, como é que se deu, por que se deu, qual é a forma que se deu. E a gente vê um Jesus que ele é, ao mesmo tempo que é mestre, ele busca um relacionamento. E isso só existe no cristianismo. Só o cristianismo tem isso. Esse relacionar-se com o alguém, com quem é. Nenhum outro canto, nenhuma outra religião, nenhum outro Deus, digamos assim, vai nos proporcionar isso. Relacionamento. A partir do momento em que ele toma a iniciativa do relacionamento e não nós. Não é porque você está porque o nosso pensamento é quando eu estou na miséria, na desgraça,
deu tudo errado, o que é que eu vou fazer? Ah, já que se lascou tudo mesmo, então agora eu vou arregaçar com tudo e vou acabar com tudo mesmo. E se entrega para começar a acabar com tudo de uma vez. Eu não vou dar exemplos de exemplos, não, mas é isso. Só que o Cristo, esse Deus relacional, ele é o contrário, ele foi atrás da gente, ele nos atraiu e ele quer esse lugar de relacionamento. Aí, de verdade, ninguém pode separar das mãos dele, realmente, ele tomou essa iniciativa. Isso, assim, se a gente parar e contemplar isso, que Cristo tomou a iniciativa de se relacionar comigo, uai, isso não faz sentido. Eu posso ficar um bom tempo assim olhando assim, mas por quê? Buscando, e só na busca desse porquê, desse querer, desse entender isso, eu já fico assim, os meus olhos vão ficar encantados com isso. A gente vai ficar assim, meu Deus, sabe? A gente não tem nada, nenhum atrativo, a gente não tem nada, 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 nada. Sabe? A gente tem um relacionamento, às vezes, com a pessoa, e isso é o nosso natural. Aí eu gosto de andar com fulano, porque fulano na casa dele, sempre que eu vou lá, tem um cafezinho de tarde, ele já pega logo um pedaço de pão, um negócio assim, e a gente vai comer. Aí eu gosto de ir para casa de ciclano, porque lá tem um tereré. Todo dia a gente toma um tereré lá e vai jogar um dominó, sei lá. Então a gente tem relacionamentos baseados em coisas que o outro pode oferecer. Aí Cristo se relaciona com a gente não pode oferecer nada. Não tem nada que ele fosse suficiente por si só. E ele já tem tudo, mas mesmo assim ele disse: vem cá, bora se relacionar. E qual é a minha resposta natural a isso? Meu Deus, eu tô ainda meio bobo ainda com isso. Obrigada.